Santo dia, salve Maria! Hoje daremos continuidade sobre o autoconhecimento, que possamos perseverar neste aprendizado, porque se consagrar a Nossa Senhora da maneira mais perfeita, se entregando totalmente a Jesus, pelas mãos da Virgem Maria, da maneira mais perfeita, é o modo de mais agradar a Deus. Eu também gostaria de esclarecer que tudo o que temos meditado nesses dias está em perfeito acordo com a verdadeira doutrina ensinada pela Igreja Católica. A fonte de todas as nossas reflexões sobre o autoconhecimento é o Catecismo da Igreja, o Evangelho e o livro Os 33 Dias de Exercícios Espirituais para a Consagração. Vocês se lembram que anteriormente nós falamos que por causa do pecado de Adão e Eva, havíamos perdido o dom mais valioso de todos? Pois é, o dom sobrenatural ou a graça santificante. Sobre isso que falaremos hoje, dessa palavra, para o melhor esclarecimento de significados. Quando dizemos, eu recebi uma graça, eu fiz uma novena, recebi uma graça, eu vou rezar o texto da misericórdia, porque eu preciso receber uma graça. Eu rezei o texto da misericórdia, recebi uma graça. Esta graça, a Igreja chama de graça atual. Podemos chamá-la de graça com G minúsculo. Esta graça com G minúsculo são os vários tipos de graças que Deus te concede. São muitas as que você pode testemunhar que o Senhor derrama em sua vida. A outra graça, vamos chamar de graça com G maiúsculo. Certo? Você poderia me perguntar assim, o que seria graça com G minúsculo e graça com G maiúsculo? Bom, a graça com G maiúsculo é o que a Igreja chama de graça habitual, a graça que habita dentro de você. A vida sobrenatural, a vida divina, a graça divina, estar em estado de graça. Em toda a obra da criação, nada é maior do que esta graça habitual, esta vida sobrenatural, como ela também é chamada. A graça com G minúsculo, ou graça atual, é algo muito bom, é algo imenso, é algo maravilhoso, mas a graça habitual é a graça por excelência, é a graça do próprio Deus morando dentro de você, vivendo dentro de você. Como diz São Paulo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós vimos que Adão e Eva tinham dons maravilhosos. Lembram? Os dons naturais, os dons préternaturais. Eles não morriam, eles não sofriam, eles não tinham ansiedade, preocupações, porque não tinham pecado. Eles tinham uma perfeita comunhão com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Tinham dentro de si a Santíssima Trindade, tinham a chamada vida divina. Assim como os anjos, antes da prova, eles tinham a graça habitual, esta graça santificante que foi transformada em glória naqueles anjos que aceitaram a vontade de Deus. Lembra, lá no início, aqueles anjos que se revoltaram contra Deus, quando Lúcifer disse, eu não servirei. E um terço da parte dos anjos seguiram Lúcifer. Mas São Miguel disse, quem como Deus? Né? Como quem diz, eu servirei. E aí, essa terça parte que seguiu Lúcifer, que foi expulsa do céu, mas os outros permaneceram. Esses anjos tinham neles a graça habitual, aqueles anjos que aceitaram a vontade de Deus. Como assim? Vamos dizer que esta semente da graça habitual que havia neles, nos anjos, brotou e floresceu e foi transformada na glória. Eles contemplaram a face de Deus. Os anjos maus não desenvolveram esta graça e se perderam. Se tornaram os demônios. Os anjos bons, hoje, não têm essa semente da graça como nós, porque já desenvolveram e se transformou, então, na visão de Deus, na glória de Deus. Para poder entrar no céu, tem que ter a graça de Deus. Quem morre em estado de graça,
ou seja, tendo a graça de Deus, vai para o céu e vê a glória de Deus. Quem morre sem a graça de Deus se perde para sempre. Adão e Eva tinham a graça santificante e a perderam quando cometeram o pecado original gravíssimo. Eles desobedeceram a Deus e se perderam, não tanto como os anjos, por isso eles tiveram perdão, porque os anjos eles se rebelaram contra Deus, né? Aqueles anjos que se perderam, eles se rebelaram contra Deus. Adão e Eva não, eles pecaram pela desobediência, como nós vimos. Na verdade, antes que Deus os expulsasse do paraíso, foram eles que, desobedecendo a Deus, cometeram o pecado grave e expulsaram a Santíssima Trindade de dentro deles e perdendo assim a graça habitual, trazendo consequências para toda a criação. Por isso, o pecado grave é tão terrível. O pecado mortal expulsa Deus de sua alma. Deus tinha dito que se eles comessem do fruto da árvore, eles iam morrer. Não significa que cairiam mortos na hora, no chão. Eles morreram na alma. Por isso a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Por isso não puderam entrar no paraíso. A alma se separou do corpo e o corpo apodreceu no chão. Tu és pó e ao pó retornarás. Esta, como nós vimos, não era a vontade de Deus. Deus não fez o homem para que ele morresse. E o diabo, então, achou que havia vencido quando ele manchou a carne do ser humano com o pecado. Porque ele, sabendo que Deus é justo, não permitiria que nada impuro entrasse em sua presença. E por isso, a morte passou a reinar no mundo. O inimigo, então, teve acesso ao ser humano e o escravizou ao pecado. Mas ele não imaginou que o homem sairia dessa situação. Ele sabia que Deus queria se fazer homem. Mas ele achou que manchando a carne do homem com o pecado, Deus não entraria nele, porque Deus é justo. Deus não daria vida eterna para ele. Mas o que o diabo não sabia era o que Deus tinha preparado. A Imaculada Conceição de Maria. Nossa Senhora foi gerada sem o pecado original. Deus deu a ela a mesma graça de Adão e Eva. E a graça de Deus, a vida da Trindade. Pelos próprios méritos antecipados da morte e ressurreição de Jesus. Porque Deus é atemporal. Para Deus não existe tempo. Nossa Senhora já foi livre do pecado porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. É um mistério, às vezes, difícil de entender, até para os teólogos e estudiosos. Por isso, ele odeia quando nós dizemos: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ele não suporta ouvir isso. Deus se fez carne, numa carne pura, imaculada. E nesta carne pura e imaculada de Maria, ele não tinha pecado e por isso teve direito de ressuscitar. Viu? Porque nossa única esperança de salvação é Jesus. Antes disso, ninguém podia entrar no céu. Jesus ressuscitou e nos deu esta carne ressuscitada e abriu para nós as portas do céu. Por isso que muitas vezes nós dizemos: Maria, porta do céu, porque foi através dela. No nosso batismo, na Eucaristia, nós recebemos a carne de Cristo, nos tornamos um com Cristo. Em João 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos desta videira. Vocês se tornaram uma só coisa comigo. Segundo o Padre Pio, quando você recebe a Eucaristia, já não é mais duas coisas, mas uma só. O homem passa a ter dentro de si a vida íntima de Deus vivendo nele. No batismo, uma transformação acontece em sua alma. Ela recebe a chamada graça santificante e o estado de intimidade que existia entre ela, entre a sua alma e Deus, deixa de existir. Assim somos perdoados do pecado original e de todos os pecados pessoais e recebemos a filiação divina. Viu a importância do batismo para nos tornarmos filhos de Deus? É o que Jesus diz em João 14. Eu virei a ele e farei minha morada. Em João 4, Jesus diz à samaritana que dentro dela ia brotar uma fonte que jorraria para a vida eterna se ela bebesse desta água que Jesus desse.
a água do batismo. Quando uma pessoa está em estado de graça, um gesto mais simples que ela faça, até de tirar uma casca de banana do caminho por amor e oferecendo para a salvação de uma alma, pode trazer a salvação para muitas almas. Com gestos mais simples, você pode interferir em toda a criação, em todo o universo. A graça que nós temos é maior que a graça que Adão e Eva perderam. Eles tinham a santidade, a Santíssima Trindade, morando dentro neles, mas nós temos algo maior. Além de termos a Santíssima Trindade morando em nós, o nosso corpo e a nossa alma humanas estão unidas ao corpo, sangue, alma e divindade do próprio Deus. Quando nós comungamos, os anjos se ajoelham em torno de nós para adorar Jesus. Os anjos não podem receber Jesus porque eles não têm carne. Não podem se unir substancialmente a Jesus, mas nós podemos. Deus está presente em nosso corpo, se mistura com o nosso sangue. Somos um com Deus. No Antigo Testamento, os anjos apareciam e os homens se prostravam para adorar a presença de Deus no anjo, porque eles eram portadores da presença divina. Mas, no Novo Testamento, João vai se prostrar para adorar um anjo e o anjo vai dizer: não faça isso porque sou igual a você. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador aceitam o Espírito Santo, se tornam irmão dos anjos. Foi assim, meu irmão. Jesus transformou todos os espinhos do pecado de Adão e Eva em oferta de amor e transformou em salvação de almas. Hoje, a nossa luta contra as nossas más tendências pode salvar almas. Hoje, nossa luta contra os sofrimentos da vida, unidos a Jesus, a oferta de Jesus oferecidos ao altar, pode se tornar em salvação de almas, salvação da sua família. Embora continuemos com a inclinação para o pecado, a semente divina é colocada em nós. Essa semente precisa crescer. Quanto mais esmolas, quanto mais orações, atos de caridade, jejum, confissões, sacrifícios, rosários, comunhões, o tanto que essa graça crescer, mais será o grau de intimidade com Deus no céu. Um verdadeiro consagrado a Nossa Senhora vai crescer muito, porque ela traz o Espírito Santo, os 7 dons que farão crescer as virtudes teologais, as virtudes cardeais. Vai tirar fora os vícios, vai tirar as manias, os pecados. Se confessando com frequência, cada confissão aumenta a graça em sua alma. Cada comunhão aumenta a graça em sua alma. Cada ato de caridade, cada gesto em Deus. Digo então para você, a única coisa que pode matar esta graça em sua alma é o pecado. É o pecado mortal. Com o pecado mortal, você expulsa o Espírito Santo da sua alma, escolhe suas paixões, seus desejos e rejeita Deus, como rejeitaram Adão e Eva. O catecismo ensina, se alguém morre em pecado mortal, vai para o inferno. Somente a confissão vai trazer de volta a graça de Deus para a nossa alma. A pior dor do coração de Deus é quando um filho seu se perde. Custou tão caro para salvar cada um, como dói no coração de Deus, que dor quando um filho seu rejeita seus mandamentos e rejeita a salvação. Você pode ler em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 4. Jesus nos fez participar da sua natureza divina. Leia também João 10, Gálatas 2, versículo 20. Quando Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina de Labouré, Santa Catarina, vendo aqueles raios que saíam de sua mão, Nossa Senhora disse para ela que são as graças que ela está derramando sobre o mundo. E Santa Catarina então perguntou por que uns raios brilhavam e outros não. E a Virgem Maria então responde: os raios mais claros são as graças que tenho para derramar, mas as pessoas não me pedem. Em João 15, Jesus diz assim: ficai em mim que eu fico em você. Jesus desceu do céu para fazer você participar da graça santificante. Jesus está sempre com você. Ele tem a mente e o coração voltados para você. Fique você também voltado para Ele. Fique você também com Ele. Nele se encontra toda a graça. Façamos então a nossa oração de hoje. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós. Coloque a mão no seu coração.
feche os seus olhos e vá acompanhando esta oração de todo o seu coração. Santíssima Virgem Maria, eu nasci pecador e inclinado ao mal, mas vós foste sempre de Deus. Em vossa alma nunca se encontrou o menor defeito, pois sua consciência estava avivada do valor da graça que Deus depositou em sua alma. Ajuda-me a não desprezar a graça de perseverar o estado de pureza da alma e crescer na virtude da caridade, para que aumente sempre mais o meu grau de glória no céu. Amém. E o nosso propósito de hoje. Os santos intercedem por você diante de Deus e pedem forças para que você viva perfeitamente na graça. Eles sabem, assim como Nossa Senhora, o quanto o menor pecado é uma ofensa a Deus. Por isso, fugiam de todas as ocasiões que pudessem levá-los a pecar. Hoje, você também precisa tomar esta decisão. Sempre fuja de todas as ocasiões de pecado, mesmo aquelas situações que pareçam inofensivas. Assim, você conseguirá manter a sua alma sempre em estado de graça. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós e derrame as suas graças sobre as nossas famílias. Façamos as orações de hoje. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós.
Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós.
Mãe castíssima, rogai por nós. Mãe imaculada, rogai por nós. Mãe intacta, rogai por nós. Mãe amável, rogai por nós. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem clemente, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho da justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor.